Olá, alunos! Começamos a aula de hoje questionando um comentário que a sertaneja Marília Mendonça fez pelo Twitter recentemente e causou polêmica entre os seguidores. E nós não concordamos com a opinião da cantora e vamos dizer o porquê aqui no quadro Contrapondo. Mas antes, veja só o que ela postou. Casamento é coisa séria e muito bem planejada. Não é só o tamanho do amor que determina a data não, pessoal. Foi com essa frase que a cantora Marília Mendonça rebateu os comentários de seguidores curiosos para saberem quando seria o casamento dela. Marília e o sertanejo Murilo Huff são pais do pequeno Léo, de pouco mais de 2 meses de vida. O casal está junto há quase 3 anos, mas, pelo jeito, não pensam em oficializar a união. Maior galera perguntando quando é o casamento. É porque tivemos um filho, gente? Vocês estão em que época? Questionou a cantora. Em contrapartida, uma seguidora alfinetou dizendo: engravidar também deveria ser algo planejado. Mas a cantora não se deu por satisfeita e respondeu: sim, condições psicológicas ok, condições financeiras ok, responsabilidade ok. Casamento não faz parte dessa lista. Eu acho que ela não provou o argumento dela. Precisa planejamento para um casamento, mas não planejamento para trazer uma vida ao mundo. Acho que não provou muito o seu ponto aí, Marília Mendonça. E ela não teve o ok da criança, né? Porque a criança não teve nenhuma resposta, nenhuma opinião, né? Se coloque no lugar de uma criança vindo ao mundo sem ter o papai presente. Não é legal, né? E você que cresceu num lar assim, que não teve o seu pai presente, você sabe como é que é. Você sabe como é que foi difícil para você saber que você teria que sair de casa para ir visitar o seu pai com uma outra família. Então não é legal. Esse argumento, às vezes, Renato, dá a impressão que as pessoas querem uma modernidade, que a modernidade, né, que hoje, no século XXI, as coisas funcionam diferente e elas pensam que os valores e os princípios não fazem mais diferença. Só que, ao mesmo tempo, elas se contradizem, porque elas querem fidelidade, elas querem compromisso, elas querem a verdade, elas querem respeito. Isso tudo faz parte de um princípio, de valores que estão ligados à família, que estão ligados a casamento. Chamados tradicionais. No caso da Marília Mendonça, o companheiro ainda está com ela, não é? Agora, o que não é legal é esse conselho de dizer, só porque tem filho, agora tem que ter casamento. Isso não é legal, não é? Muitos podem argumentar, mas também não é um papel que vai segurar o homem, não é um filho que vai segurar o homem, não é um papel que vai segurar o homem. Certo, tá absolutamente certo. Mas se é um papel, por que não assina? Se o problema é um papel, não é? Como diz, o papel não tem valor nenhum. Então, se não tem valor nenhum, se é não tão difícil, por que não assina? A verdade é que nós sabemos, e todo mundo sabe, e vários estudos já foram feitos que mostram que quando um relacionamento é devidamente considerado, planejado, levado a um casamento, a um compromisso considerado, então este relacionamento tem mais chances de durar. Contrário àquele relacionamento que se entra sem muita consideração ou sem um compromisso assumido ou declarado. Até mesmo sem saber para onde vai esse relacionamento. Exato, ou seja, se não houve uma firmeza de compromisso quando se entrou, então é muito mais fácil sair quando as coisas não dão certo. Isso não é opinião da Escola do Amor. Isso são conclusões tiradas de inúmeros estudos já feitos sobre o assunto. Quando um casal se junta apenas, o índice de separação é muito mais alto do que quando o casal se une através de uma decisão considerada chamada casamento. E outra coisa, essa falta de segurança, né? Porque você está aí num relacionamento que não é casamento, não é noivado, não é nada, né? Vocês têm um filho. Essa falta de compromisso vai gerar, com certeza, insegurança, que vai gerar ciúme, que vai gerar muito medo, receio, desconfiança, carência. E é assim, Renato, que muitos relacionamentos não estão conseguindo suportar, porque começam até com amor, até tem um filho ali no meio.
Mas o relacionamento, por não ter essa estrutura de compromisso, né, ali oficial, isso aqui é um casamento, sem isso aqui, as pessoas não sabem até onde podem se entregar umas às outras. E fica aquela insegurança, aquela desconfiança. Eu não sei se a gente vai estar aqui juntos amanhã. Então, eu vou me guardar, eu vou me segurar, ou eu vou ficar muito carente, eu vou ficar muito possessiva, enfim. Há reservas na entrega. Dá tudo errado. Agora, houve um outro tweet que a Marília Mendonça postou em rebate a um seguidor, uma seguidora, em que ela disse o seguinte, que a seguidora falava o seguinte, você agora teve filho, agora tem que casar e tal, mas ela disse, não, quando você tem um filho e o sujeito atura isso e fica com você, ele prova que te ama. Olha que tipo de prova. Marília Mendonça, pense nas suas palavras. Quer dizer que a gravidez serve para testar se o homem te ama de verdade. Será que a gente vai ter que recorrer a isso? Será que a mulher vai ter que recorrer a isso? Engravidar, para ver se o homem fica com ela, para ver se realmente os dois são supostos a ser um para o outro? Cadê o feminismo? Cadê o empoderamento das mulheres aqui? Sinceramente, né? Parece uma... Sei lá, isso não sim parece século I. Criança não é teste de amor para ninguém. Criança não é teste de amor, não deve ser usada como teste de amor. Não é? Então, acho que isso provém daquele pensamento de colocar o carro à frente dos bois, as pessoas não estão respeitando fases, não estão respeitando as fases necessárias para a construção de um relacionamento em nome da modernidade e não estão pensando muito bem no que estão fazendo e nem tampouco nas consequências disso. Basta olhar as consequências destas escolhas, dessas decisões, e a gente vai ver que isso não está funcionando muito bem para quem tem optado por elas. Bom, daqui a pouco você vai saber como um homem conseguiu conquistar o coração de uma mulher que se fechou para o amor após 20 anos de maus tratos em um relacionamento errado. Mas agora vamos ao nosso 3x4 aqui na Escola do Amor. O Cucato e a Cíntia já estão por aqui para nos ajudar a comentar algumas notícias curiosas que pipocaram nos meios de comunicação nos últimos dias. Se preparem. Vamos ver o que tem para hoje. Se preparem. Bem-vindos ao programa. Bom, a primeira delas aconteceu no Japão. O Japão tem um sério problema de relacionamentos. Tá precisando da Escola do Amor lá, sinceramente. E você vai pensar que é até brincadeira, só que não. Vamos ver. Um amor virtual que virou casamento. Pense em uma união diferente de tudo o que você já viu. Pois o jovem Akihiko Kondo se casou com uma famosa personagem de história em quadrinhos japonesa. Ele conta que antes de se apaixonar pela Hatsune Miku, era muito solitário e se isolava das pessoas. Esse tipo de comportamento, que atinge cerca de 1 milhão de japoneses, é conhecido no país como hikikomori, pessoas que vivem reclusas em casa e evitam falar ou se relacionar com os outros. Akihiko diz que sofria bullying no trabalho e não fazia sucesso com as mulheres. E quando conheceu a personagem na internet, se apaixonou por ela. Os vídeos da Miku, suas fotos e músicas fizeram eu me sentir curado, revelou ele. E afirmou que a emoção é a mesma de um relacionamento real. Eu a amo tanto que dói. Agora, ele espera que a tecnologia avance para que um dia possa pegar na mão da personagem. Curioso é que ele disse que ele era solitário até conhecer a personagem. Ele não se dá conta que ele ainda é solitário. É porque ele está lidando com uma personagem imaginária. A gente pensa que já viu de tudo, né? E vem uma notícia como essa. Isso você falou agora da solidão. Qual é a interação que ele tem, meu Deus do céu? Não existe interação, não tem carinho, não tem nada. Seria cômico se não fosse trágico, porque ele está vivendo um engano e muita gente está vivendo dessa forma. Só lá no Japão tem mais de 1 milhão de pessoas, outras que não se casaram com um cartoon. Uma crise social, literalmente. É uma doença, né? E sabe o que eu acho interessante? É ver aquelas pessoas num casamento, apoiando isso. Os convidados. Os convidados. É realmente assim,
É impressionante, porque até que vocês estavam falando da questão da Marília Mendonça, dessa modernidade, a gente vê que as pessoas falam tanto sobre modernidade, né? Em que tem que crescer, né? Que você tem que abrir a sua mente. Mas a gente está vendo que as pessoas estão ficando cada vez mais ignorantes. Essa é a verdade, elas estão, sabe, retrocedendo. Irracionais, né? Não faz sentido algum. Exato. E eu vejo também que isso aí é uma consequência desse mundo virtual que muitas pessoas, muito jovens, estão vivendo, né? Porque dá essa ilusão de que você pode ser o que você quiser e você pode fingir ter o que você quiser. Né? Então, você vê que as redes sociais promovem isso. Você pode estar ali chorando, em um momento chorando e, de repente, fazer um sorriso, tirar uma selfie e dar lá colocar um texto bonito e mostrar para todo mundo que você está tão feliz com a sua vida. Quer dizer, esse mundo virtual está promovendo uma ilusão e as pessoas estão, então, vivendo essa ilusão e lá no Japão, por isso está mais tempo que eu vejo que isso aí vai acontecer. Eu vejo, Nath, sinceramente, que essa notícia aí, daqui a um tempo, não vai ser uma notícia para o 3x4, porque vai ser comum. Porque as crianças já estão tendo muitos amigos imaginários. Nós temos aí muitas meninas que estão tendo relacionamentos virtuais, meninas e meninos, né? E as pessoas estão ali conversando com uma pessoa que às vezes nem existe. E a atitude dos jovens, especialmente com respeito a uma notícia como essa, geralmente é assim, se te faz feliz, né? Se te faz feliz, qual o problema? Não está fazendo mal a ninguém e tal. Só que, presta atenção, você tem que pensar, pode até fazê-lo feliz, não é? Como, por exemplo, comer muito chocolate me faz muito feliz, mas não me faz bem. Não vai fazer bem para ninguém. Se você comer muito chocolate, você vai ficar feliz naquele momento. Depois você vai provavelmente ter dor de barriga, vai ter problemas, vai desenvolver problemas de açúcar alto no seu sangue e outros problemas por aí. Então, nem tudo que te faz feliz é bom para você, tá? Guarde isso. Bom, a segunda notícia também é bastante surpreendente. Olha só o adereço que um homem usou lá no Rio de Janeiro, com a intenção de atrair mulheres. Uma nova e inusitada ferramenta de sedução surpreendeu policiais no Rio de Janeiro. Um jovem abordado pela polícia em atitude suspeita portava uma tornozeleira eletrônica. Durante a revista e a consulta sobre a situação dele, verificaram que não havia registros de sua passagem pela polícia. A surpresa maior foi quando descobriram que a tornozeleira era de brinquedo. O falso bandido se viu obrigado a confessar o motivo do uso desse tipo de artefato em seu tornozelo. Ele alegou que era para atrair mulheres e ganhar respeito nas ruas. Colocar tornozeleira para ganhar respeito nas ruas e atrair mulheres. O que vocês têm a dizer? Eu não sei o que é pior, alguém que usa isso ou alguém que, sabe, se encanta com isso. Mulher que é atraída. Que é atraída, não sei o que é pior. A notícia ou o fato de dar certo, né? Porque se alguém está usando, é porque funcionou. Não, e alguém está manufaturando isso também. Sim. Tem alguém lucrando com isso. Alguém criando isso. É incrível como que a pessoa... Não, porque o camarada teve que pesquisar. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui para eu atrair mais mulheres. Deixa eu ver o que... Aí vai e coloca uma tornozeleira. Olha só o que estão fazendo com o relacionamento. A situação que chegou, a banalidade que chegou a esse ponto do camarada botar uma tornozeleira. Fingir ser um bandido, fingir que cometeu um crime para atrair a atenção de mulheres. Olha, Renata, eu não tenho comentário. Eu só sei que não é porque foi no Rio de Janeiro que o carioca tem essa tendência, tá? Porque eu sou carioca e não acho legal. Não, ninguém está falando isso. Né, promover, falar que... porque foi no Rio de Janeiro. Não, eu só citei que foi no Rio de Janeiro, curioso. Só isso. Mas olha só, eu estava pensando quando eu vi a notícia o seguinte, que quando uma pessoa não está satisfeita com ela mesma, ela vai começar a procurar coisas para acrescentar na sua aparência, no seu corpo, na sua vida, na sua imagem. Né? Algumas pessoas
fazem absurdo às vezes. Vou mudar, vou fazer uma plástica porque eu não estou feliz com o meu corpo e tal. Vou fazer alguma coisa porque eu não estou satisfeito comigo. Eu não sou o suficiente, então eu preciso acrescentar algo. Que também esse problema deriva desta mentalidade. Ele não é seguro de si mesmo, né? Quer dizer, ele quer dar a impressão de que ele é um cara perigoso. Imagina. Sou perigoso, tenho passagem pela polícia, respeito por mim. Quer dizer, ele não tem segurança na sua própria pessoa para que ele imponha respeito, ou não imponha, mas ele receba respeito, inspire respeito das pessoas. Então ele precisa de um apetrecho. E isso, as pessoas riem da tornozeleira, mas tem gente usando outras coisas para isso, que são mais aceitáveis socialmente. Renato, né? você imagina quando uma mulher descobrir isso dele, né? É pior ainda, né? Porque assim, ele teve que colocar isso pra mim conquistar, que coisa horrível, né? Bom, para terminar, vamos comentar a decisão tomada por um famoso atleta americano que era viciado em sexo. Olha só o que ele fez. O ex-jogador de basquete Lamar Odom, de 39 anos, declarou que baniu a pornografia de sua vida para evitar ter recaídas com seu vício em sexo. Ele conta que já teve relações sexuais com mais de 2.000 mulheres e que precisou adotar medidas drásticas para não causar mais problemas para si mesmo. Além da pornografia, o ex-atleta da NBA afirma que eliminou também os doces. E agora está levando a sério sua rotina física, porque resolveu mudar seus hábitos de vida. Há 4 anos, Odom teve problemas graves de saúde e chegou a ficar em coma. Depois, ele foi para uma clínica de reabilitação para se curar de um outro vício, o das drogas. Bom, parabéns pela atitude dele, finalmente. Ele reconheceu o que estava fazendo mal a ele. O bacana é quando você vê uma celebridade sendo sincera a respeito, né, de um problema que ela está querendo vencer. E vira público, né? Exatamente, porque isso aí ajuda muito as pessoas. Porque hoje em dia você ouve muitas pessoas falarem que vai ter sexo com um monte de gente, não tem problema. Vai lá e assiste pornografia porque é bom pra você. Olha só uma pessoa que veio, né, a público e falar, não é bom. Não foi bom pra mim, tá sendo muito ruim, eu estou fazendo de tudo pra vencer isso. Eu acho bacana lidar o problema como um problema de verdade, porque existe essa fantasia, pode tudo, nada vai trazer problema, mas ele mostrou todos os problemas que ele teve e a medida que ele adotou para resolver o problema. Eu estou abolindo o que me faz mal, isso é bom, serve de exemplo para quem está vivendo essa situação. Esse ponto que eu acho importante, né, ser radical. Né, é preciso, diante de situações, principalmente situações assim que fazem mal à pessoa, que faz a pessoa estar viciada em certas coisas, ser radical. Porque quando a pessoa é radical, ela não olha para ninguém. Porque com certeza tem aquelas pessoas, você não precisa disso, deixa de ser bobo. Não, mas a pessoa ela é definida no que ela quer, ela é definida no fato de ver que aquilo faz mal para ela e ao mesmo tempo ela é definida de, olha, acabou, né? Por mais que no início seja difícil, né? Tem aquela fase da abstinência, né? Que ela vai passar por aquilo, mas mesmo assim ela se mantém firme, né? Essa questão de ser bem definida e radical, né? E mais uma prova aí, ressaltando, do mal que a pornografia faz para a vida pessoal, para a vida de um casal. E o atleta americano, então, decidiu eliminar isso da sua vida, que estava se tornando uma compulsão e se espalhando para outras áreas da sua vida também. Parabéns e que outros sigam o exemplo. Bom, obrigado, Cucato e Cíntia, mais uma vez. Nós que agradecemos. Vamos seguindo por aqui. Agora nós vamos entrar num assunto bastante delicado e sensível, que é quando o relacionamento não acaba por problemas, mas sim pela morte de um dos parceiros. Esse tema foi sugerido por uma das nossas alunas que recentemente ficou viúva e não está sabendo lidar com esse tipo de ruptura. Antes de falarmos sobre isso, vamos conhecer histórias de algumas pessoas que perderam seus parceiros e entender por que alguns conseguem seguir a vida em frente com mais facilidade do que outros. Vamos acompanhar. A médica veio falar comigo, né? Falou, infelizmente não teve jeito. Eu falei, não, meu, você não está entendendo mesmo. Você vai voltar lá e você vai dar um jeito. Eu sinto falta
à noite, de ficar com ele os finais de semana, que a gente ficava conversando até tarde, não tinha hora para dormir. Ninguém espera, né, receber um diagnóstico de câncer. Foi um acontecimento que acabou nos unindo ainda mais. Eu cheguei em casa, nós jantamos, aí de madrugada ela acordou sentindo dor, eu levei para o hospital. Em 2 horas ela abateu um desespero, né? Você briga muito pela vida, entendeu? E chega uma hora que você não tem domínio de nada. Quando eu ia em supermercado, eu chorava. Eu falava, isso eu compraria para ele. Abre um vazio dentro da gente. E uma dor muito grande. E você, inicialmente, você acha que aquilo nunca vai acabar. Enfrentar o luto da viuvez pode ser um processo lento e doloroso. William teve mais de 30 anos de convivência e felicidade ao lado da esposa. A gente tinha uma sintonia tão grande que às vezes um passava mal, o outro sentia os sintomas, sabe? Fisicamente eu nunca ganhei na loteria, mas com o casamento eu ganhei. A Ana Cláudia tinha no marido o Porto Seguro, enquanto que o Alexandre viveu apenas 4 anos ao lado da esposa Denise. E cada um deles lidou com a perda de um jeito. Às vezes as pessoas falam assim, você ainda vai encontrar alguém e ser feliz. Eu não tô precisando encontrar alguém, entendeu? Eu tô bem, eu tô feliz. Eu não tô, já passei daquela fase que a gente chama de, sei lá, acho que a gente fica de luto mesmo, de depressão, de... Você teve uma fase? Tive. Né? Eu comecei a atribuir metas para mim. A fazer com que eu pudesse dar um novo destino para a minha vida. Denise tem o seu espaço em mim, né? Mas eu preciso seguir minha vida. Eu tenho meus filhos, eu tenho o meu trabalho e agora eu tenho a Silvana. Já William não consegue superar a perda. Eu vou ser bem honesto, eu não acredito. Eu não acredito que eu vou arrumar outra pessoa. Eu não acredito que eu vou achar uma pessoa que eu vá conseguir ter uma sintonia que nem eu tive com a minha esposa. A esposa do Alexandre lutou contra um câncer de mama e faleceu. Mas, apesar da tristeza, ele decidiu tocar a vida para frente. Sim, eu penso na Denise. É impossível negar isso. Mas eu penso na Denise com todo o carinho que a história merece. Então hoje eu carrego a vida, entendeu? Eu toco um dia após o outro, entendeu? Tentando achar alguma coisa que me dê, sabe, me dê uma luz, que me dê uma vontade, mas eu vou falar para você, é bem difícil. Eu acho que uma primeira coisa que a gente tem que dizer aqui é que não há o certo nem o errado na escolha de querer ter uma nova pessoa ou querer ficar sozinho e não ter mais ninguém. Isso é uma opção. A pessoa tem a opção de um lado ou de outro. Não há certo ou errado. É uma opção que vai trazer resultados diferentes na sua vida. E você tem que pesar bem por que você está tomando essa decisão. O que não deve acontecer é uma decisão que é motivada mais por sentimentos do que pela prática, pela realidade que você vai viver daqui para frente. Porque às vezes não é prático. Você, por exemplo, você vai ficar sozinho o resto da vida, vai ficar sozinho o resto da vida. E talvez a pessoa tenha filhos, tenha parentes e não sinta muito aquela solidão. Mas, e na maioria dos casos, a pessoa sente falta de ter alguém ali do lado. Né? Na verdade, Renato, depende muito de, como você falou, da razão por que ela está tomando essa decisão. Você viu que ali nós tivemos alguns exemplos, né? E a viúva, ela falou, olha, eu não vejo necessidade, eu estou bem assim. Então, ela está bem solitária, ela está bem sozinha.
né? Agora, o William, ele não está feliz sozinho, mas ele tem medo de não encontrar uma pessoa. Então, ele não acredita. Alguém que tenha a mesma sintonia então, que ele tinha. Quer dizer, ele falou, eu estou levando a vida. Então, essa falta de alguém ali com ele está fazendo falta mesmo, está atrapalhando. Então, a motivação dele precisa ser corrigida. Ele precisa se curar. Ele precisa se curar desse relacionamento que ele perdeu, porque parece estar fazendo mal a ele. E uma coisa que ele precisa entender ele falou ali que ele acha que não vai achar alguém com quem ele tem a mesma sintonia que ele tinha com a esposa. Realmente, você não vai achar alguém igual, né? Não existe ninguém igual, todos nós somos únicos. Então, seja uma pessoa que um cônjuge que faleceu, ou, por exemplo, no caso do divorciado, a pessoa que quer reconstruir a sua vida com outra pessoa, se ela ficar comparando, buscando na nova pessoa o que ela tinha na anterior, vai ser resultado para frustração. Não é justo para você e muito menos para a nova pessoa com quem você pretende se relacionar. Então, a solução aí é deixar as comparações. É você entender que você vai ter uma história diferente. Você pode ter uma história diferente e tão satisfatória quanto, se não mais, com uma outra pessoa, mas diferente daquela com que você tinha com a sua esposa. Então, são coisas diferentes. Nós precisamos apreciar coisas diferentes na vida e não ficar buscando em outras pessoas o que nós tínhamos com pessoas anteriores. E esse tipo de perda, Renato, quando as pessoas perdem, né, se tornam viúvas, elas precisam realmente olhar para frente, porque se elas ficarem olhando para trás, tendo só as memórias, né, e porque você vê hoje, isso é promovido, né, as pessoas querem que você sinta dor, elas querem que você fique olhando para trás, porque parece que só quando você sofre é que você mostra que você amava a pessoa. E não é bem isso, né? Porque agora que a pessoa não está mais ali do seu lado, o que você acha que ela gostaria para você? Será que ela gostaria que você fosse também sepultada com ela, que você fosse viver a sua vida? Você está vivo. E será que ela gostaria que você fosse uma pessoa viva, morta? Que você não tivesse mais nenhuma perspectiva da vida, que você fosse sofrer por resto da sua vida? Será que ela gostaria disso? Não é isso que ela gostaria de ver em você. Ela gostaria que você aproveitasse a sua vida, que você fosse feliz, né? Então, onde há amor, onde houve amor, com certeza era o desejo da pessoa que não está mais aí. Exato. Né? Mas repetimos, cada um tem a livre escolha de recomeçar ou permanecer sozinho, mas tome a decisão não motivado por sentimentos, mas sim por razão, por inteligência. Você pesou, você pensou, você calculou e decidiu. E está feliz com a sua decisão, porque o ruim é você decidir por sentimento e ficar se arrependendo, ficar sempre na incerteza, querendo que fosse diferente, mas optando por um outro caminho. Então, quando a gente raciocina e decide, a gente permanece com aquela decisão, independente do que acontece, tá bom? Bom, vamos agora para o próximo assunto da nossa aula de hoje, que é ela não gostava de mim. Como lidar com um relacionamento, ou talvez nem chega a ser um relacionamento, com uma pessoa que você gosta, mas ela não sente o mesmo por você. E é isso que nós vamos descobrir agora com o Anderson e a Digiane, que estão aqui com a gente. Bem-vindos. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Mas antes de conversarmos com vocês, nós vamos ver agora um exemplo de amor não correspondido que acontece entre a Maria Antônia e o Miguel, personagens da novela Amor Sem Igual. Ela esperneia. Você queria o quê? Que eu desse cambalhotas de alegria? Calma, escuta, por favor. Eu já escutei demais, você não acha? Chama a atenção. Não quero falar nada com ninguém, me deixa dormir. Deixa dormir. É simpática e dedicada. Fui lá na casa do Miguel e falei a real. Abri o jogo mesmo, não aguentava mais. Meu coração parecia que ia explodir. Que
coragem. Mas disse o que, afinal? Que gosto dele, eu não vou desistir. Assim como ele gosta da Poderosa e ele também não desiste. O que eu descobri? Que não foi a Poderosa que beijou o Miguel. Foi ele que beijou a Poderosa. Apesar de toda a insistência, Miguel parece não cair em suas táticas de conquista. Como é que foi seu dia? Vendeu muito? Foi bom. Eu fiz uma sopa, você quer que eu esquente? Obrigado, Maria Antônia. Eu mesmo esquento depois. Pode ir pra casa. E aí, será que é possível conquistar uma pessoa que não gosta de você? Boa noite, Maria Antônia. Boa noite, Miguel. Quando o Miguel chegar em casa... Isso. Aí você se aproxima dele, se aproxima bem pertinho. Você chega assim no ouvidinho, bem de pertinho, sussurra e diz assim... Boa noite. Mas será que a ficção pode imitar a vida real? No caso da minha mulher, da minha esposa, foi uma conquista que foi vindo aos poucos, ou seja, ela não gostava de mim. E foi ali no dia a dia, a gente se conhecendo, a gente se mostrando um pouquinho quem é. Já aconteceu e o meu relacionamento hoje é fruto desse acontecimento. Minha atual mulher, né, Angelita, a gente morava no México. Eu, desde a primeira vez que eu vi ela, me encantei por ela, me interessei por ela. Tive vontade de conhecer e de me aproximar. E ela estava num momento da vida dela que ela não estava querendo nenhum relacionamento, então ela foi super clara comigo no momento que eu conversei com ela pela primeira vez, que ela não estava a fim de nada mais sério, não queria conhecer ninguém no momento. E foi isso, eu senti a necessidade de estar sempre me mostrando presente para ela, fazendo ela se sentir bem. Eu fazia questão de sempre encontrar ela, procurar onde ela estava. Lógico que não sendo chato, quando eu sentia que eu estava, acho que... too much, assim, eu sempre eu ia embora. Eu lembro que em algumas festas, assim, por exemplo, que ela não estava afim de ficar comigo, eu sabia disso, ela já tinha sido clara. Eu chegava em alguma festa, por exemplo, que ela estava, ou em algum lugar que ela também estava, eu preferia ir embora para casa do que fazer alguma besteira na frente dela. Sim, já conquistei sim. E foi um caso, assim, bem interessante, porque, na verdade, a pessoa não é que a pessoa não gostava de mim, ela foi uma primeira impressão que ficou para ela, e aí ela levou isso por bastante tempo, né? Pegou num dia tão bom e ruim, e eu acabei não dando uma atenção que ela esperava, e aí ela ficou brava comigo por muito tempo. E aí eu fiz uma festa, e aí eu pedi para convidar, e ela foi. Praticamente a festa era para ela, né? Que aí eu fiz todo um momento de limpar qualquer tipo de má impressão que ela tinha de mim, e aquele sentimento de mágoa, de frustração, que ela sempre me achava um cara maneiro, mas num dia eu não fui pra ela. Então, eu consegui conquistar hoje, minha parceira pra caramba. A gente relembra dessa fase, desse momento, com maior alegria. Então, realmente, já conquistei uma pessoa que não gostava de mim. Eu posso, de repente, me interessar por alguém e aí descobrir que aquela pessoa não tem esse interesse de volta, e aí eu caio fora, e vida que segue. Então, nunca fui a fundo de conquistar e correr atrás de uma pessoa que eu sabia que não gostava de mim. Mas eu já fui conquistada por uma pessoa que eu não tinha interesse logo de cara. Não por uma pessoa louca que queria, de qualquer jeito, me ter, ou namorar, ou ficar comigo. Mas eu acho que tudo tem que ser saudável para os dois lados. Tem que ter amor próprio antes de ter amor pelo outro. A gente tem que se amar. E eu acho que quando a gente se ama, quando a gente se valoriza, o outro percebe isso e passa a dar mais valor. Olá, professores da Escola do Amor. Preciso da ajuda de vocês. Sou perdidamente apaixonada por um homem maravilhoso, um Deus para mim. Minha vida é toda voltada para ele. Penso nele o tempo inteiro. E faço tudo por ele. Cuido da casa, preparo as comidas que ele gosta, lavo, passo. Tô sempre tentando agradar. E mesmo assim ele não se interessa por mim para namorar. Diz que me vê como uma irmã. Já me declarei, falei do meu amor. Não sei mais o que fazer. Vocês podem me ajudar a fazer ele gostar de mim e casar comigo? Renato, eu até gostaria de falar um pouquinho dessa personagem da novela, se você me deixa falar. É que eu acho que a Maria Antônia, né, ela não é um bom exemplo para a gente aqui nesse tema. Por quê? Porque ela não tem um perfil para o Miguel, né? E eu acho que isso aqui poderia ser a primeira dica para você que gosta de uma pessoa. E você fica aí
querendo, né, ter um relacionamento com essa pessoa e essa pessoa não corresponde com você. Porque, às vezes, você não bate com ela, né? No caso da Maria Antônia, ela é uma menina e o Miguel, ele é um homem centrado, é racional, é mais velho, mais maduro. E ela é impulsiva, ela é uma garota, mimada até, né? Então, a primeira dica para você que está querendo, né, uma pessoa que não corresponde mesmo que você, é saber, será que essa pessoa, será que eu sou o perfil dessa pessoa? Né? Porque senão você fica realmente ali perdendo o seu tempo, que é o que está acontecendo com a Maria Antônia. Às vezes não encaixa, às vezes você está querendo forçar um encaixe que não é real. E você pode se humilhar, você pode fazer papelão, como aí o personagem da Maria Antônia, né, ficar fazendo essas coisas, esses dramas todos aí, que na vida real isso acontece, às vezes até pior do que a gente vê na novela. Sim. Parece que a novela é algo, não, ninguém faz isso na vida real. Não é nada fictício isso aí não, isso aí acontece mesmo, a gente sabe, né? A gente lida com E é mais alunos, comum assim. do que parece, né? É mais comum, porque dificilmente um relacionamento começa com os dois gostando de cara, né, um do outro. Normalmente um se interessa primeiro que o outro e vai atrás, né? É claro que alguns casos são mais difíceis, tem casos que a pessoa diz não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, nunca pensar, e mesmo assim, pela persistência, pelo jeito, pela amizade, acaba conquistando. Então é mais comum do que parece. Agora, no seu caso, Digiane, foi assim que aconteceu com ele? Você, a princípio, não gostava dele? Não. Do Anderson? Não, assim, ele chegou em mim, né, tava interessado e assim, eu tomei um susto, porque eu nem imaginava, a gente conversava muito pouco, né, mas assim, nada a nosso respeito, assim, né. E aí eu falei assim, não, eu não quero falar com você. Ele falou assim, não, mas eu quero conversar com você. Eu falei, nossa, mas é petulante, ainda insiste, eu não quero. E aí ele não, vamos conversar. E aí, Anderson, como é que foi esse desafio para você? Primeiro, eu busquei, assim, ter uma amizade com ela, né? Primeiro, eu fui buscando amizade. Há quanto tempo essa tentativa de amizade aí durou? Demorou quase 2 anos. 2 anos? 2 anos. Mas antes de pedir ela em namoro? Antes de pedir. E mesmo depois de 2 anos, você falou não? Não, porque assim, eu tinha saído de um outro relacionamento. Então, assim, ele esperou o tempo, na verdade, né? Ele esperou um tempo para chegar em mim. Então, ele foi com essa amizade. Mas, assim, eu nunca prestei atenção. Então, assim, quando ele falou, eu tomei um susto, né? E eu sempre falava para as pessoas, porque, assim, o que pensou... Ele achou que eu estava interessada nele, porque uma vez eu perguntei, você tem vontade de ter filhos? Tenho. Então, ele achou que isso eu estava interessado nele, mas na verdade eu estava querendo ser cupido de alguém. E eu falava para as pessoas assim, a pessoa que casar com ele vai ser muito abençoada, né? Vai ser uma pessoa que tem sorte, né? Eu não sabia que era eu. E quando você recebeu o não dela, como é que você reagiu? Eu não aceitei, né? Eu continuei, eu mantive vamos dizer assim, a minha estratégia, né, de conquista. Você não tratou ela diferente, ou ficou meio que se afastou dela por um tempo, não? Não, continuei normal e não achei ruim, né? Ela ter falado não pra mim. Sua atitude foi, bom, não por enquanto. Não por enquanto, é isso mesmo. E você achou o que disso? Então, aí eu conversando com essa amiga minha, assim, eu já fazia, né, a terapia do amor. Aí ela falou assim, mas o que a gente aprende? Que conversar não faz mal, né? Aí eu falei pra ela, não, mas eu não quero, não. Vê aí o que você vai decidir, né? Você tem que falar alguma coisa, tem que tomar uma decisão. Eu falei, eu vou lá então, eu vou falar um não bem redondo na cara dele. Só que assim, ele me surpreendeu, porque quando a gente marcou que foi conversar, a primeira coisa que ele falou pra mim, olha, eu tô vindo aqui, mas eu tô decidido, eu quero uma pessoa pra casar. Então assim, aquilo foi outro choque, né? Porque eu falei, poxa, todo mundo chega, né? A maioria dos homens chega na mulher, né, pra bagunçar. E ele não, ele já chegou. Então, assim, isso daí me despertou, né? Eu falei, opa, peraí. E ali bateu um interesse na hora, quando ele falou isso? Não, eu na verdade, eu coloquei um monte de empecilho, né, pra tentar ver se ele desistia, né? Porque, assim, eu tenho 2 filhos, ele não tem filhos, né? Então, assim, ele queria ter filhos. E eu já falei, eu não quero ter filhos. E ele, mas eu quero. A nossa conversa começou a andar por um período e depois desandou, né? Quando foi na parte do filho.
E eu, na época, eu falei assim, olha, eu tô toda endividada. Então, assim, eu coloquei todos os pontos ruins para ele não aceitar. Mas será que isso aí não era uma tática também, Renato, né? Não sei se tática, não sei se você... Eu creio que você não fez sabia, intencionalmente. Mas eu acho que inconscientemente, Acaba funcionando porque você vê muita verdade na pessoa, né? Ou seja, aquilo que você... A maioria das pessoas tem medo de revelar no namoro, você já foi revelando logo de cara. Tipo assim, olha, sou essa pessoa. Então não tem mais segredo, né? Você vê a sinceridade, você sabe no que você estaria entrando, né? E eu também vejo uma outra coisa, assim, porque parece que você dificultou mais para ver se ele realmente estava interessado. Foi isso que você percebeu, que quando ela foi verdadeira com você e falou tudo aquilo, para você foi mais positivo do que negativo, porque você viu logo quem ela era? Para mim foi mais positivo, porque como que nem a gente fazia as palestras, né? E eu aprendi que para um relacionamento dar certo, tem que haver sinceridade. E ela falando isso para mim, quer dizer, ela já foi falando a verdade, né? Então eu pensei, na hora, logicamente que eu pensei, eu raciocinei. Ela falou a situação dela, então se eu quero ter um relacionamento com ela, então eu tinha que estar preparado para aquilo. Estar preparado para aquilo. Eu não poderia chegar lá na frente e falar, mas é isso. Ela ia falar, poxa, mas eu avisei. Então vamos dizer assim, eu raciocinei, coloquei meus pés no chão. É isso que eu quero. Essa pessoa tem essa, vamos dizer, essa bagagem, mas é uma pessoa legal, então uma pessoa que dá para ver que vai somar na minha vida. Então eu tomei essa decisão e graças a Deus eu não me arrependo. O que foi que mudou para você? De amizade ou de apenas conversa para um interesse realmente? Então, eu cheguei nele e falei para ele, olha, a gente vai começar, mas eu não gosto de você. As atitudes que ele ia tomando, né, aí eu ia vendo e aí eu comecei, né, vai pegando uma amizade, um carinho, né, aí eu comecei a gostar dele. Mas assim, até quando a gente casou, né, não era aquela coisa ainda. Mas eu também já tinha visto muito testemunho, né, de pessoas que se casaram, né, e não se amavam, né, porque o que eu aprendi na terapia é que o amor, ele vem depois do casamento, porque aí a gente vai conviver, né, com os defeitos e com a qualidade da pessoa. Então, isso daí eu foquei nisso também, né, porque eu falei assim, eu não gosto, mas assim, ele tem o que eu preciso. Então, assim, essas coisas, essas qualidades deles me chamaram a atenção. Então, aí eu aprendi, né, e com as atitudes dele também, a gostar dele. É importante, Renato, também aqui ajudar os nossos alunos que estão nessa situação, né, que gostam de alguém que não corresponde ao mesmo sentimento, é que você tem que ter essa firmeza que o Anderson parece que tinha, né, e tem. Essa firmeza de, ok, ela não gosta de mim, ou essa pessoa não está gostando de mim agora, mas eu gosto de mim. E isso não vai me deixar para baixo, isso não vai me deixar inseguro, isso não vai me fazer sentir mal, né? Porque o que muitos começam a fazer depois de um fora desse... É chorar, é ficar emotivo, é ficar ali implorando, né? Fazer aquelas loucuras de amor. Você chegou, você não foi ao extremo de ficar implorando, pelo amor de Deus, me dá uma chance. Não, eu fiquei na minha. Você continuou um amigo, eu continuei o amigo dela, assim, aceitando a decisão dela, né? Respeitando. E deu tempo ao tempo. Deu tempo ao tempo. Foi fazendo as coisas certas para ver a reação, para conquistá-la. Sim. Agora, tem gente que você vai ser assim, você vai estar ali, ser amigo, e a pessoa realmente não vai querer. Não vai dar certo. E aí você tem que estar bem, né? E estar preparado para esse não definitivo e preparado para não perder muito tempo, porque tem gente que perde muito tempo esperando a outra pessoa. Você tem que pensar muito bem nisso, né? Eu costumo dizer que cada dia que você perde em um relacionamento que está fadado ao fracasso ou esperando por alguém que não se decide, são 2 dias, né? É o dia que você perdeu, literal, e o dia que você poderia estar investindo em outro relacionamento. Então é o dobro do tempo. Tome cuidado para você não perder muito tempo com respeito a isso. Agora, o que ajudou vocês também foi que vocês dois já estavam separadamente assistindo às palestras, às aulas do Amor Inteligente, e isso deu uma direção para vocês, como vocês deveriam agir, né? Por isso foi conduzido da forma que foi, né?
Sim. Bom, 1 ano e 4 meses de casados agora. 1 ano e 4 meses, a gente se entende bem, a gente, sabe, assim, a gente tem um relacionamento sadio. Uhum. Tem desentendimento, né? Mas são poucos, não chega nem, sabe, coisa assim que corriqueira. É normal, né? Normal do casal, 1 ano mas e pouco de só casado. que assim, a gente é parceiro um do outro, um ajuda o outro, né? É uma coisa assim que, graças a Deus, o que eu tenho que falar que essa parte da parte da minha vida sentimental, eu fui abençoado. E ela te ama agora. Você ama Agora ele? sim. Conquistou. Não só gosta dele, não. Não, eu Agora amo ele. Te Hoje conquistou, a gente... né? Finalmente. Gostei. Bom, parabéns. Hoje a gente tá, assim, ele é uma pessoa que me completa, né? Ele me completa. Uhum. Parabéns, continuem investindo no amor inteligente. Vocês vão agora já estão em outra fase da relação, se conhecendo, né? Vocês já entraram em um relacionamento como pessoas maduras e precisam estar preparados para se adaptar, porque vocês vieram com jeitos bem formados, hábitos bem formados, que vão precisar de a continuidade do que vocês estão aprendendo nas palestras para irem se ajustando e se tornando um lá na frente. Lá na frente. Tá bom? E as palestras, é bom a gente falar que as palestras são para casais e solteiros. E então, você que está passando por uma situação, você tem, como você disse que você tinha vindo de um relacionamento ruim, né? Então, você teve que se curar desse relacionamento, se curar dos traumas, do medo e tudo mais. Ou você está nessa situação, ou você está num casamento que está com muitos problemas, ou você está bem, mas você não sabe o que procurar num relacionamento, né? Tudo isso é abordado nas palestras da Terapia do Amor. Exato. Então faça como o Anderson e a Digiane, eles aprenderam o amor inteligente participando das palestras presenciais, a Escola do Amor ao vivo. E você pode participar quinta-feira, veja aí o horário, o endereço, aqui no Templo de Salomão e em outras localidades em todo o Brasil. A Escola do Amor Inteligente ensina solteiros e casais a se prepararem para o relacionamento e se relacionarem quando já estão em um, tá bom? Quinta-feira, aqui em São Paulo, no Templo de Salomão, o principal local, 10 da manhã, 15 horas e também às 20 horas. Mais detalhes, você pode acessar o site aí, terapiadoamor.tv, e saber as informações necessárias. Bom, gente, amanhã será o Dia Internacional da Mulher. E a Escola do Amor não poderia deixar de falar sobre esse assunto. Se bem que todos os dias elas estão presentes, né, na nossa vida, trazendo alegrias, nos questionando, nos irritando, comendo nossas batatas fritas, né? Tá bom. Essa questão da batata frita, se você quer saber mais sobre essa questão da batata frita, vai lá no Instagram do Renato, porque a gente fala sobre isso, para você entender e não ficar aí com maus olhos comigo, tá? Mas sabe essa questão do Dia Internacional das Mulheres, o que muitas mulheres não sabem direito é onde elas precisam ser fortes. Muitas vezes elas não sabem como usar a força que têm. Então nós fomos às ruas conferir o que elas pensam sobre isso, sobre força. Eu me considero uma mulher forte, eu trabalho, pago minhas contas, moro sozinha. Eu já enfrentei muitos obstáculos na minha vida, traição, divórcio, desemprego, criar uma filha sozinha. Eu acho que a mulher tem que ter o seu lugar no mercado e a gente tem que continuar assim mesmo. Sim, me considero uma mulher forte porque eu posso ser quem eu quiser. Me considero forte pela capacidade de cair e se levantar várias vezes e principalmente de aprender com cada queda. Eu sou chilena, eu estou aqui de férias sozinha no Brasil e eu posso sair de casa sem depender de ninguém. Então, eu me acho uma mulher muito forte. O que me ajuda muito a me considerar uma mulher forte é porque eu medito, né? Eu cuido da minha mente. Então, essa cobrança ela é muito menor hoje em dia. Ir além dos rótulos e, ao mesmo tempo, ser forte e frágil e sensível. Bom, eu sou uma mulher forte porque desde pequena eu sempre corri muito atrás dos meus sonhos e desde nova eu tô sempre buscando pela minha independência, principalmente agora que eu completei 18 anos, tô indo atrás da minha faculdade, do meu trabalho. A mulher é forte pelo simples fato de ser mulher na sociedade de hoje. Ela tem que lidar com a rotina de trabalho,
família, filhos. Então eu acho que só por ter que lidar com tanto isso, toda mulher já é forte. Pois é, muitas opiniões diferentes aí do que é ser forte, algumas até perigosas, né? Bem perigosas. Bom, mas o que faz alguém realmente ser forte? A opinião pode ser bem diferente do que foi falado aí. A nossa aluna, Daniela, viu o casamento dela quase chegar ao fim porque ela se achava forte, empoderada. Olha só o que aconteceu com ela. Eu achava que ser uma mulher forte era ser dominadora, era ser autoritária, era ter o domínio de todas as situações. As pessoas, elas me julgavam, me avaliavam pelo meu comportamento. Então, ela é uma pessoa fria, ela é uma pessoa nervosa, ela é uma pessoa autoritária. Então, isso inibia as pessoas de chegarem até mim. Eu era o contrário da mulher virtuosa. E eu me achava forte. Eu fui criada, a minha mãe falando que eu não poderia depender de ninguém, que eu teria que depender de mim mesma. Então eu trabalhei isso dentro de mim e eu criei uma barreira contra tudo e todos. Eu era muito mandona, autoritária, tudo tinha que ser do meu jeito, a última palavra tinha que ser minha. E isso me fazia achar que eu era forte por isso. E no casamento isso piorou. Porque toda aquela mulher que tinha o domínio da situação lá fora, no trabalho, com a família, com os amigos, eu levei para dentro da minha casa no meu relacionamento. Então, a ponto de eu falar com ele de uma forma de mandar mesmo. Ele recebia isso, ele acabava não fazendo nada. Por quê? Porque ele evitava as discussões, porque eu era muito briguenta. Então, além de ser essa mulher autoritária, eu queria arrumar confusão com tudo, porque como a última palavra tinha que ser a minha, então eu não aceitava. Então, se ele falasse algo a mais, eu já crescia em cima daquilo. Essa minha postura não só colocou em risco o meu casamento, mas como houve o pedido de separação. E quando ele falou aquilo, o meu chão se abriu. Nesse momento, eu reconheci os meus erros, nós conversamos, eu reconheci os meus erros e eu vi que a gente precisava de ajuda. No aconselhamento, eu enxerguei que o posicionamento da minha vida estava totalmente errado. Depois disso, eu passei a frequentar as palestras e ali eu tive o ensinamento do que é ser uma esposa e como posicionar as coisas na minha vida. O começo da mudança foi comigo mesma. Parar para pensar antes de falar. Então, eu comecei a mudar dentro de casa. Então, aquilo que eu não fazia, eu passei a fazer. Então, exemplo, né? Cozinhar, cuidar do meu marido, cuidar da minha casa. Então, eu procurei entender ele. Hoje, eu me acho uma mulher virtuosa, quer dizer, estou no caminho, porque a mulher virtuosa realmente ela é muito diferente. Então, todos os dias eu busco essa mulher dentro de mim para melhorar, para ser melhor não só como esposa, mas como pessoa, como amiga, como filha, enfim, como tudo. E essa mulher, hoje, ela é mais forte do que aquela mulher que se achava forte. E hoje ela tem uma força interior, ela tem uma força que traz muita alegria, ela tem uma força que ela não precisa de se impor para ela se achar forte. Ela é forte quando ela é sábia e ela tem as coisas sem precisar, muitas das vezes, nem falar. Então, hoje eu me acho muito mais forte do que naquela época. Na minha opinião, Cristiane, a mulher forte é a mulher que sabe inspirar respeito, o respeito do marido, o respeito do homem, de forma geral, no caso da solteira. Porque a mulher que se impõe, assim como o homem também que se impõe, ninguém deve se impor sobre o outro. A pessoa que se impõe, a pessoa que briga, a pessoa que empina o nariz, que diz, eu não preciso de você e tal, é do meu jeito, e eu tenho a última palavra, essa pessoa é muito desagradável. Vamos ser sinceros, honestos, é muito desagradável, seja mulher, seja homem, seja quem for. Então a mulher forte, eu vejo, ela consegue adquirir
o respeito do homem, de forma que o homem ele tem prazer de amá-la, de respeitá-la, de tratá-la bem e o cuidado no tratá-la para não perdê-la, porque ele sabe o valor dela. Então, mulher forte para mim é isso. E é raro encontrar hoje. E eu vejo, Renato, que todos esses movimentos para as mulheres hoje em dia têm causado um perfil de mulher fraca. É o contrário do que eles promovem, porque você vê que as mulheres hoje estão melindrosas. Elas estão melindrosas. Tudo tem que ser do jeito delas. É igual aquela criança mimada, que ela tem que ter aquela bala. Se você não der aquela bala para ela ali na loja, ela vai cair no chão, ela vai gritar, ela vai fazer escândalo e a mãe vai ter que dar a bala para ela parar de chorar. Melindrosas e agressivas. Agressivas, quer dizer que quando você vê uma criança assim no shopping, no mercado, o que você pensa daquela criança? Você respeita aquela criança? Você respeita a mãe dela? Você fica assim com pena dos pais daquela criança, né? E é isso que eu vejo muitas mulheres, assim que eu vejo muitas mulheres. É como aquele homem muito forte, sabe aquele homem cheio de músculo, sabe? Todo bombado assim, chorando, igual um bebê. É isso que eu vejo a mulher assim. Essa mulher de hoje. A mulher forte, ela não precisa ser agressiva. Ela consegue tudo o que ela quer sem que um homem saiba que ele está dando tudo o que ela quer. E essa força é tão mais sutil, é tão mais bonita, é tão mais elegante. E você não perde o respeito, você, inclusive, consegue admiração do homem, em vez dessa coisa, desse medo que muitos homens até têm de falar com elas, né? O que eu quero reforçar é que nós não estamos aqui criticando você, mulher. Nós estamos dizendo o seguinte, que na sua maioria, você que age dessa forma, você é um produto do que você tem aprendido. Como a Daniela falou, a mãe dela colocou na cabeça dela desde criança, olha, você não tem que depender de homem. Então a Daniela entrou no casamento pensando o seguinte, esse homem não vai mandar em mim. Esse homem, eu tô com ele aqui, mas eu não preciso dele. Então essa atitude quase acabou com o casamento dela. Então não é que ela é uma má pessoa, mas o ensinamento que foi colocado na cabeça dela fez ela adquirir uma máscara que nem ela gostava. E eu tenho certeza que talvez você, mulher, quando você coloca, você se vê em certas situações e as consequências das suas atitudes, nem você se gosta. Nem você se gosta. Então é preciso refletir se o resultado do que você tem aprendido do que é uma mulher forte tem realmente te feito mais forte. E antes de deduzir ou até falar, né? Provavelmente você está aí falando assim, muito fácil você falar, Cris. Você não sabe como é que é o meu marido, você não sabe como é que é. Isso aí é uma teoria e tal, na prática não é bem assim. Antes de você falar assim ou pensar assim, eu gostaria de convidar você a aprender essa força. Porque essa força já está aí dentro de você, é que você não sabe usá-la. É igual aqueles músculos que a gente tem, que só aparecem quando a gente vai lá na academia, né? E a gente vai lá direitinho, fazendo os exercícios, aí começam a aparecer os músculos, estavam lá. Mas a gente não sabia que eles estavam lá. É assim, a sua força, você precisa aprender a usá-la. Uma vez que você aprende a usá-la, você tira de letra, tá? Então, parece, assim, utopia isso, mas não é não, porque eu conheço mulheres assim, que conseguem tudo que elas querem, sem que o marido saiba que tá dando para elas o que elas queriam. Legal, né? Isso é um assunto que a gente tem que falar aqui outro dia. Bom, a nossa aula termina aqui, mas já estamos preparando para você, na próxima semana, uma aula cheia de várias lições. Acompanhe. No próximo programa, você vai aprender como recomeçar depois da separação, fazendo do jeito certo. Falou pra mim, você nunca vai refazer a sua vida. Quem é que vai querer uma divorciada com filhos? Ser divorciada, você carrega uma sentença, né? Como se você estivesse carregando um problema, como associa uma incompetência de se manter num relacionamento.
E ainda, orgulho, o veneno que atrasa e pode destruir sua vida. Meu orgulho, ele, assim, me deixa de um jeito que eu tenho muita dificuldade em pedir ajuda, pedir desculpa, reconhecer quando estou errada. Então, isso me atrapalha muito. Até a semana que vem, alunos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.